Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao 28º domingo do tempo comum. Se o Evangelho do domingo passado testemunhou como o reino de Deus é acessível a todos, pois basta acolhê-lo como a criança o acolhe, o Evangelho de hoje revela-nos como não é óbvio entrar nele, mesmo que encontremos o rosto e o amor de Cristo. E, no entanto, o homem que corre ao encontro de Jesus e de joelhos o questiona, parece estar no caminho certo. Bom mestre, disse, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Depois de verificar a sinceridade de suas intenções, o Senhor Jesus tenta jogar até o fim como este homem que acabou de conhecer. Ele fixou o olhar nele, amou-o e disse-lhe, só te falta uma coisa, vai, vende o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E venha, siga-me. Aqui, irmãos e irmãs, no entanto, o diálogo termina, ou ainda a reunião se acaba. Aquele homem escurecido no rosto e triste no coração decide ir embora, sem dizer uma palavra. O convite que ele ouviu foi para ele como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Para aquele homem subitamente desnudado por um convite a brincar totalmente com Deus, o Evangelho tornou-se uma palavra dura por causa de um coração já sobrecarregado de riquezas. Possuía muitos bens, disse o evangelista Marco. Não é diferente para nós quando buscamos e questionamos o Senhor, movidos pelo desejo de uma vida plena e autêntica, mas ainda inconscientes de que estamos cheios de apegos e idolatria. Afinal, são precisamente essas posses vãs, às quais tanto gostamos, que nos fazem perceber as palavras e os silêncios de Deus como reflexos de um rosto exigente, insensível ao nosso passo, sempre um pouco fraco e incerto. Não nos damos conta de que a sua voz só quer arrancar-nos de qualquer forma de escravidão para nos fazer abraçar a verdadeira sabedoria, aquela que vale mais do que a saúde e a beleza. Talvez o primeiro passo a dar seja tentar admitir que muitas das tristezas em que caímos não se originam do que nos falta, mas da obstinação com que temos em nossas mãos os bens ou as metas alcançadas como se fossem riquezas incontáveis. As palavras do apóstolo Pedro, depois do ensinamento de Jesus, irmãos e irmãs, sobre o perigo da riqueza, traem a suspeita de cada discípulo que, ao tentar seguir sinceramente o caminho de Jesus, se dá conta de que ainda possui muitas coisas. Na verdade, em vez de fazer uma declaração, eles parecem manifestar uma pergunta tímida que precisa de confirmação. Eis que deixamos tudo e seguimo-lo. Embora não obscureça o perigo a que a luxúria e a possessão levam, como é difícil para aqueles que possuem riquezas entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus olha os discípulos no rosto e reafirma a razoabilidade de segui-lo. Impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Entrar no reino de Deus não é o último e insuperável desafio que Deus lança ao homem, mas o dom incondicional oferecido à sua liberdade. Para entrar no reino é necessário aprender a preferir a lógica do dom à da posse. O Evangelho da cruz a qualquer outra boa notícia, a ponto de poder compartilhar a bem-aventurança do antigo rei de Jerusalém, quando decide casar com a sabedoria divina. Todos os bens vieram para mim com ela. Nas suas mãos há riquezas incalculáveis. Ser sábio não significa ter ou saber o que nos impede de entrar em contato com nossa pobreza existencial. Pelo contrário, ter sabedoria significa não ter medo de reconhecer
Qual é a condição em que nossa humanidade se encontra? Não há criatura que se possa esconder de Deus, mas tudo está descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Somente a aceitação dessa nudez existencial nos permite receber, mesmo agora neste tempo, 100 vezes mais do que nossas forças poderiam nos proporcionar ou garantir. Existe talvez um tesouro mais precioso do que este a ser preferido? Eis a pergunta que podemos encerrar esta reflexão. Que nos ajude as palavras de Jesus e o seu Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.